Muita paz a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite a todos, boa noite, Ivan, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a página do livro Fonte Viva, titulada União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimaria, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez um amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daqueles que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraternal, da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, com esta página, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos convidados a nos reunir em pensamento, em sentimento, diante da presença de Jesus, que conosco está, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos até o Mestre, em agradecimento pela bênção de aqui podermos estar, pelo amparo que derrama sobre nós, pelas bênçãos e bálsamos que recebemos da sua misericórdia. Que esses bálsamos, Senhor, sejam espargidos por toda a humanidade, onde houver a dor, o sofrimento, o desespero, o desalento, lá possa estar um trabalhador seu, levando, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, para que possam, Senhor, sentir-se aconchegados ao teu regaço. Que o consolo do seu amor, do seu evangelho de luz chegue a cada criatura
neste planeta. Nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nos lares, nas prisões, enfim, Senhor, em todo local da terra, possam seus mensageiros estar derramando a tua bênção e a tua paz. Que os dirigentes de cada nação igualmente receba, Senhor, o toque da sua mão luminosa, levando aos corações as bênçãos e a compreensão que necessitam para direcionar esse nosso planeta. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de estar conosco e por nos permitir aqui estar. Que possamos iniciar o nosso trabalho dessa noite envolvidos no teu halo de luz, pedindo a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais que nos dirigem, orientam, que há de dirigir o nosso irmão e intuir o nosso irmão Ivanovites na palavra da noite de hoje. E, sobretudo, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos nosso trabalho. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, a palavra de Paulo, né, fez Emmanuel trazer essas reflexões para cada um de nós. E a página fala basicamente de respeito mútuo. Respeito mútuo. Respeitar a condição, o degrau evolutivo, o momento de cada um. Compreensão para que tenhamos realmente implantado entre nós o vínculo da paz. Nos unirmos pela paz, não pelas contendas, pela guerra, pela falta de compreensão, pelas imposições daquilo que nós achamos que é correto. É o respeito mútuo que nós precisamos cultivar para que haja paz em nossos lares, em nosso trabalho, na sociedade como um todo. Então, fica aí para nós essa reflexão muito bonita de Emmanuel, né, nos fazendo pensar no nosso posicionamento, na nossa condição e ver que nós também temos grandes dificuldades, como tantas outras pessoas as têm. Então, quando atingirmos esse respeito, nós estaremos fazendo a união pelo vínculo da paz entre as pessoas. A gente agradece a Jesus a oportunidade e eu passo, então, a palavra para a nossa irmã Ivanovites, que vai nos trazer hoje o tema parecenças físicas e morais. Ivan, a palavra é sua, boa palestra. Às 9 horas eu retorno para a gente encerrar, tá bom? Muita paz. Ok. Muito boa noite a todos, né? Como nosso irmão falou, hoje nós estamos aqui para apresentar, sob o título Semelhanças Físicas e Morais, um dos trechos do capítulo 4 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e que é o capítulo que fala sobre a pluralidade das existências. É um capítulo que aborda principalmente os temas relativos à reencarnação, né? Sobre a justiça da reencarnação, o modo como ela se opera, né? A vida em diferentes mundos, graus de parentesco, filiação, enfim, vários temas relacionados à reencarnação, né? E nós vamos falar, a partir da questão 207, que traz justamente essas parecenças ou semelhanças, né, físicas e semelhanças morais.
Kardec quis saber, né, nesses itens a seguir, e saber de onde vem a semelhança de todos nós, né, para esclarecer mais essa questão do processo reencarnatório. Então, na questão 207, ele pergunta assim: quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral? As semelhanças físicas, né, são cor dos olhos, formato do nariz, orelha, cabelos, né, mesmo a feição do rosto, né, o jeito do corpo, são todas as condições físicas que nós muitas vezes identificamos em nossos filhos, identificamos numa pessoa conhecida ou outra, e até falamos: ah, teu filho é a sua cara, hoje eu encontrei seu filho, mas é igualzinho a você, né? Meu filho mesmo. Quando as pessoas o encontram lá no trabalho dele, e mesmo sem me conhecer, as pessoas chegam para mim e perguntam: teu filho trabalha em tal lugar? Eu trabalho. Então eu estive com ele hoje, né? Eu vi hoje, era você. Esse culpado bom, eu sou mais bonito, né? Claro. Então, essas semelhanças físicas, elas são todas, né, presentes. Então, pais, filhos, né, têm essa semelhança. Aí, Kardec pergunta, né, essas semelhanças são transmitidas pelos espíritos, são transmitidas também uma semelhança moral, né? Será que os espíritos, será que nesse processo de reencarnação, essa semelhança que vem física traz também a semelhança moral, ou seja, os pendores, as qualidades, os defeitos, né? Então, pergunta isso. A resposta é a seguinte: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes da raça, há apenas consanguinidade. Então, os espíritos mostram que que apesar dessa transmissão dos caracteres físicos pelos pais para seus filhos, para seus descendentes, não transmitem essa tal semelhança moral, porque são espíritos diferentes, né? Pai e filhos, pais e filhos, e quando falo pais, incluo o pai e a mãe, né? E os filhos são espíritos diferentes, né? E como eles bem relatam, né, bem respondem, né, o corpo procede do corpo, né? No processo lá da gestação, da fecundação do óvulo, né, quando os atributos genéticos trazidos pelos cromossomas, né, são entregues àquele novo ser que vai nascer, né? São 46 cromossomos, 20 em cada célula, 23 pares, na verdade, compostos de um cromossomo que vem da mãe, um do pai. Então, há essa união de cromossomos que trazem as informações genéticas, que trazem os atributos genéticos, o tamanho do nariz, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a cor da pele, esses atributos que são transmitidos, né, de forma natural na reprodução. Mas a questão moral, não. As qualidades morais, os vícios, os defeitos, essas coisas, não. Esses são atributos do espírito. E o espírito é diferente, é independente, né? Aí, na pergunta 207A, já que ele disse sobre essas semelhanças físicas, né, ele pergunta, então, de onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos? É muito natural, digamos, né, nessa parentela, pais e filhos têm uma semelhança moral, né? Tem os mesmos pendores, as mesmas atitudes diante das coisas, né? Tem os mesmos conceitos morais a respeito dessas coisas. E aí Kardec pergunta, olha, se
se os atributos morais não são transmitidos pelos espíritos aos seus descendentes, então, de onde vêm esses atributos morais que às vezes são, né? Você olha pai, o comportamento dos pais e o comportamento dos filhos é idêntico, moralmente falando. De onde vêm, então, esses atributos que são semelhantes algumas vezes? A resposta dos espíritos é curta, né? Eles dizem que são espíritos simpáticos, que são atraídos pela afinidade de suas inclinações. Olha, vejam, né? Quando falam em espíritos simpáticos, né, são espíritos que têm a mesma corrente de pensamento, a mesma visão diante das coisas, né, a mesma sensibilidade, né? Então, muitas vezes, esses espíritos, né, já estão se atraem, né, já estão acostumados àquele ambiente, àquela situação, àquela companhia, né, aquele tipo de companhia, e se procuram, né, nos processos, né, para formarem as famílias, por diversos motivos. Um maior deles, no caso, a simpatia de aptidões, a simpatia de ideias e intenções diante da encarnação que vão enfrentar. Então, esses mesmos pensamentos acerca das coisas que faz com que esses espíritos se mostrem todos como de pensamentos e características iguais, né? Então, isso faz uma forma de atração, né, que formam essas famílias assim, homogêneas em pensamento, homogêneas em atitudes, homogêneas no conceito moral, né, diante das coisas. É claro que quando nós falamos isso, né, estamos falando sobre a questão da simpatia. Simpáticos significa aí que são uma atração, né? Simpatia de pensamento, simpatia de atitude, simpatia de objetivos até. Então, isso faz com que eles se juntem, né? Essa não é, portanto, uma característica que foi herdada, vamos dizer assim, do espírito que foi pai ou do espírito antecessor, né? Não, nada disso. Apenas aquela questão da afinidade de objetivos, muitas vezes. Se reúnem numa mesma família com objetivos específicos, com critérios morais específicos, e ali se juntam. Tá? Mas aí na questão 208, Kardec continua e fala assim: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Né? A grande preocupação de todos nós, pais, né? E ele pergunta se há alguma influência após o nascimento. Ele reencarnou, agora, né, existe essa influência do espírito, né, espiritualmente falando, sobre o do filho após o nascimento? A resposta é conclusiva para nós e é um puxão de orelha para muitos de nós. Porque, olha só, diz assim: sim, claro que exerce essa influência, e muito, né? Pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. Então, veja só, a responsabilidade é imensa, né? Na questão reencarnatória, a responsabilidade é imensa de nós, pais, ao recebermos aquele filho, aquele espírito, né? E que, muitas vezes, por não sabermos, ou por qualquer motivo assim de desconhecimento, nós não damos atenção às possíveis influências que nós teremos sobre aquele indivíduo que está nascendo ali, sobre aquela pessoa nova, aquele
aquele filho que chega, que é um espírito reencarnando, voltando à Terra, né? Então, eles dizem que a influência é muito grande, né? E essa influência está relacionada, né, com um progresso mútuo, ou seja, eles nascem, né, e querem participar, né, do seu progresso através das atitudes, através dos ensinamentos que os pais lhe irão trazer. Mas muitas vezes a gente, sei lá, as condições materiais, as condições físicas mesmo nossas não permitem, né? Atrás, correndo sempre atrás de nossas sobrevivência, de nossa vida material, esquecemos desse ponto espiritual. Mas vejam bem, daqui, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Né? E sempre é bom lembrar, né, que a educação primeira é a educação paterna, materna, aquela que está mais próxima, né? A criança está ali, aprende as primeiras letras, primeiro um comportamento em tudo, e aí a grande responsabilidade dos pais. Toda vez que fala em educação, pensam, os pais, nós sempre pensamos em escola. A escola é outro tipo de educação, né? No lar, na infância, né? E nós espíritas já sabemos, né? E eu lamento até não ter sabido isso antes, né? Antes de me tornar, quando ainda não era espírita, fui pai, um jovem, então cometi muitos erros, como muitos de nós cometemos na educação de nossos filhos. Porque por não saber, naquela época, né, a influência que eu poderia, que eu, minha esposa poderíamos exercer sobre a educação primária de nossos filhos, né? E até uma faixa de 7, 8 anos, o filho tá, as crianças estão ali, ainda aquele espírito está ali, ainda meio que adormecido na sua realidade, né, moral, né, nas suas intenções, nas suas reais atitudes, porque o espírito já antigo, já tem, né, isso é uma reencarnação, não foi criado agora, ele já traz uma bagagem, né? Então, naquele período da infância, ele é mais suscetível a ser educado dentro dos pareceres morais, dentro dos pareceres, né, religiosos, para que, né, quando as suas tendências começarem a aflorar mais adiante, né, ele possa ter uma condição de uma balança para medir as suas atitudes, né, e repensar naquilo que vai fazer ou não. Então, a infância é muito importante como processo de educação da criança, desse espírito que está reencarnando, porque é nesse momento que ele está mais suscetível a essas influências, as boas influências. Por isso a importância dos pais nesse momento, né? E muitos pais negligenciam isso, seja por acomodação, seja por preguiça, seja por desconhecimento mesmo da nossa realidade espiritual. Então, é uma responsabilidade muito grande e nós, sim, exercemos muita influência sobre esse espírito que reencarna. Bom, na questão 209, Kardec pergunta assim: por que pais bons, vejam bem, pais bons e virtuosos têm filhos de uma natureza perversa? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre pela sintonia bons espíritos como filhos, né? Então vejam só, né? É sempre uma surpresa, né?
vermos esses quadros tristes em que pais de boa índole, pais honestos e tudo, têm filhos que são desonestos, que são, às vezes, tendendo ao crime, são viciosos, né? Então, Kardec pergunta por que esses pais que são bons e virtuosos têm, nessa situação, filhos de natureza perversa, que tem essa tendência má, tendência ruim, quando tem, né, em casa, no primeiro contato, né, com espíritos bons que são os pais. Por que isso acontece? Por que lá atrás nós falamos na questão da simpatia, né, sintonia, da atração dos espíritos, né, que têm o mesmo pensamento? Por que nesse caso eles não atraem bons espíritos como filhos? Por que isso acontece? Aí vem a resposta. Assim, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o conduzam a uma vida melhor. E muitas vezes Deus o atende. Vejam só isso, né? Vejam só essa resposta, a gravidade dessa resposta, né? E a responsabilidade que recai sobre todos nós. Um mau espírito pode pedir bons pais. É claro que quando a gente pensa assim, se eu sou mau, eu não vou pedir para ter num lar que só tem gente boa, né? Que só tem pais bons. Eu vou querer saber de pais bons, pais honestos. Não, eu sou mau, quero bagunça, eu quero ter minha vida livre, não vou querer nascer. A gente pensa assim, né? Mas a questão no plano espiritual, o espírito no plano espiritual, ele tem uma visão, né, diferenciada da vida. Nós temos essa visão aqui na vida material, né? Nós encarnados temos essa visão da vida material que é assim muito restrita, né? Já o espírito desencarnado, mesmo ele tendo má índole, ele é um espírito que está sofrendo ali as suas dificuldades, ele sabe disso, então ele reconhece que precisa de ajuda, reconhece que precisa de auxílio para enfrentar aquela encarnação. Então, ele precisa de algo que o restrinja, então ele decide, né? Ou opta, ou lhe é ofertado, né, a possibilidade de nascer num lar com pais honestos, pais religiosos, pais que vão fechar o cerco sobre ele para o manter, né, tentar mantê-lo no caminho do bem. Né? E, então ele pede isso. Né? Muitas vezes falha, porque uma coisa é estarmos no plano espiritual com uma visão ampla das nossas necessidades, né, e nos convencer, não, eu preciso mesmo disso e vou então enfrentar essa vai ser difícil, vou ter que me privar de um monte de coisa, mas eu vou e aí escolher esse caminho e chegar na hora, né, que estiver trilhando, falhar. Isso acontece com nós aqui encarnados, né, conosco aqui encarnados, que algumas vezes decidimos fazer determinadas coisas, tomar determinadas atitudes e não vamos até o fim, porque não temos. Às vezes é um vício, às vezes é um mal pendor, que nós sabemos que nos faz mal e precisamos deixar, e aí, não, eu vou parar de fazer isso, mas aí voltamos a fazer, voltamos a errar. Então, da mesma maneira, e de uma maneira muito mais ampla, né, o espírito na erraticidade, ao escolher, ao tentar procurar a reencarnação, e sabe que esse é o caminho para se melhorar, ele vai procurar um lugar alguém que possa ajudar. No caso aqui, como o Kardec está falando, né, procurar espíritos bons para serem seus pais, para poder ajudá-lo. E ele pede isso, né, para que, na esperança de que os conselhos o façam, né, ter uma vida melhor, se tornar um espírito melhor. Então, isso acontece, né? É a necessidade de se reformar. Então, ele procura pais que possam
ajudá-lo nessa situação. Agora, outra questão, na questão 210, os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair como filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Veja só, né? Veja só essa questão. O maior desejo de todos nós, pais, né, é termos um filho bom, né? Um filho bom. Primeira coisa é a questão da saúde, né? Todo mundo pensa logo, não, ver se a saúde está boa, se vai. No passado era assim, somente na hora do parto que se sabia se a criança estava bem, né? Se era perfeito, se era, não, e aí a felicidade geral da família, né? Todo mundo sempre esperava isso. Ninguém queria ter, não, pedir conscientemente, não, meu filho, não. Todo mundo quer a perfeição. Então, nesse caso aqui, ele está perguntando, pode, por pensamentos e preces, atrair como filho um bom espírito, né? Em vez de um espírito inferior? Né? Então, a questão, se fisicamente se quer sempre que os filhos sejam, né, bons, perfeitos de saúde, perfeitos de corpo, espiritualmente também, né, que seja bom, que seja um espírito dócil, que seja um espírito religioso, né? Nós, espíritas, então, né, sonhamos que nossos filhos já nasçam com a vontade de ir para o centro, né? Já nasçam com a vontade de ir para a evangelização, então fiquem todos felizes, querendo seguir aquilo ali, né? Aí Kardec pergunta, né? E, será que por nossos pensamentos e preces podemos atrair esses bons espíritos ao invés de um que não seja tão bom assim? Será? Olha a resposta. Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a quem deram nascimento e que lhes foi confiada. E este é seu dever. Olha o peso aí. Maus filhos significam provas para os pais. Então vejam só, né? Por mais que nós oremos, né? Vibremos, a questão daquele espírito, né? É uma questão pessoal dele, é uma necessidade pessoal dele. E certamente nossa também. Às vezes significam débitos, provas nossas, né, para tentar ajudar aquele espírito, né, que foi dizer aqui um espírito inferior, né? Às vezes nem é um espírito inferior, mas ele foi colocado aqui mais como na concepção de Kardec, mais como uma inferior moralmente, né? Então, a resposta, não podemos interferir nisso, mas podemos melhorar o filho que vamos receber, né? É nosso dever, é o dever através da educação moral, da educação religiosa, da educação pelo exemplo de nossas atitudes, né? É nosso dever isso aí. Tá? E ainda termina aqui, né? Maus filhos significam provas para os pais. Então, voltamos aqui a abordar a responsabilidade dos pais na educação, a responsabilidade de todos nós na educação moral daqueles que são nossos filhos, né? Na realidade, estamos todos aqui para crescer moralmente, né? Evoluir moralmente. E esse crescimento é mútuo, tanto nosso, nas nossas atividades, quando cumprimos os nossos deveres dentro dessa ótica, né? Quanto de nossos filhos, daqueles que vêm e que vão recebendo e absorvendo toda essa condição, né? E se tornando melhores. Ninguém vai virar santo, ninguém vai virar santo, mas muitas coisas nós vamos aprendendo através das reencarnações, né? E não devemos esquecer disso aí, tá? Nosso dever. Bom, na questão 211, bom, aí Kardec já muda um pouco
do assunto moral, mas ainda falando nesse assunto, mas de uma forma diferente. Ele pergunta assim: de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre irmãos, sobretudo entre gêmeos? Né? Já observaram dois irmãos, né? É, geralmente pensam da mesma forma, têm as mesmas atitudes, nem sempre, mas geralmente, né? Principalmente gêmeos. Né? Gêmeos, eles, quando nascem, já me parecem já dividir o mesmo tipo de pensamento, as mesmas atitudes. Tem gêmeos até que fazem eles sentem uma dor do outro, o outro está sentindo uma dor assim, ele sente também, enfim, tem essas coisas mais juntas, né? Então, Kardec pergunta, de onde vem essa semelhança de caráter, né? Que muitas vezes acontece entre irmãos, sobretudo entre gêmeos, né? Sim, entre irmãos comuns, já há uma semelhança, né? De caráter, um caráter bom, um caráter ruim, enfim, honestidade, né? Lealdade. Entre gêmeos, isso parece ser muito mais forte. Né? Então, ele pergunta isso: de onde vem essa semelhança? Né? E aí os espíritos respondem que esses espíritos são espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude, ou melhor, pela semelhança, ou mesmo igualdade, de seus sentimentos, e que estão felizes por estarem juntos. Né? Então, essa condição são gêmeos, né? São espíritos que nasceram, né? No mesmo parto gemelar, e que têm muitas semelhanças, né? Muitas afinidades. Né? Dessa forma, a união se parece muito maior, né? E demonstra uma certa felicidade por estarem ali presentes juntos, né, naquela encarnação, se apoiando, se amparando, né, e quase que um sendo o reflexo verdadeiro do outro. E gêmeos, né? Então, refletem-se assim, até o pensamento, até o que fala, né, até as opiniões. Então, isso tudo vem da simpatia mesmo que esses espíritos têm, né? Dessa simpatia de ideias, né? De pensamento crítico e moral. Na questão 211, ainda falando de gêmeos, né? Aí surgiu uma questão bastante interessante, que fala assim: nos gêmeos siameses, em que há certos órgãos comuns, coabitam dois espíritos, isto é, duas almas. Já viram irmãos siameses, né? São gêmeos que são, fisicamente estão conectados de alguma forma, ou através de algum órgão, né? Alguns pelo baço, alguns pelo fígado, né? E o corpo, ele, ao invés de formar dois corpos diferentes, que seria a separação nesse processo da fecundação, né? É um parto gemelar, então duplicou ali aqueles dois corpos, iriam nascer os dois iguais, gêmeos, né? Mas aí, por algum processo lá desconhecido, esses corpos não se desconectam, ficam presos um ao outro. Às vezes por alguma parte do corpo, às vezes por uma grande parte do corpo, às vezes tem casos de gêmeos que têm todos os órgãos e compartilham todos os órgãos, e até por isso podem ser separados, né? Ou compartilham, não, compartilham parte de um órgão com o outro, e aí não podem ser separados. Outros só é possível dividir. Né? Até recentemente houve uma reportagem sobre isso, uma menina, se não me engano, que foi separada de sua irmã, né, gêmea, nascida nessa condição. Né? Mas alguns não podem. Né?
pois a separação significaria a morte de um deles ou mesmo dos dois, por causa do comprometimento interno dos órgãos. Às vezes, os dois compartilham o mesmo órgão, né, que pode ser vital e não pode ser dividido. Então, né, fisicamente. Agora, a maioria desses nascimentos, né, morrem logo após o nascimento, ou já nascem mortos, né? Mas os que sobrevivem, como nós falamos, podem ser separados por cirurgia. Alguns não, né? Nós temos casos em uma cidade lá de Ohio, nos Estados Unidos, até morreram em 2011, se não me engano, com 68 anos de idade. Dois homens, né, que eram assim, eram gêmeos, né, siameses. Então, os dois por Senhor, cada um seus órgãos, né, 2 ou 4 pernas, mas eram unidos por um tronco só. Então, não podiam ser separados, né? E viveram 68 anos nessa condição. Há outros casos também, que quem quiser se interessar pelo assunto pode pesquisar na internet, né, de casos, né, de gêmeos siameses que, inclusive, desenvolveram, criaram família, né, tiveram filhos, tiveram bastante, uma vida teoricamente normal, ainda que unidos, né, pelo corpo. Aí Kardec pergunta, nesses gêmeos, coabitam dois espíritos ou duas almas? Né? E a resposta dos espíritos é essa, sim. Mas a semelhança de ambos faz com que pareçam uma só alma a seus olhos. Então, ali são realmente dois espíritos, duas almas, né, encarnadas. Por quais motivos são constrangidos a essa união física tão próxima, né? Não podem se afastar um do outro de jeito nenhum, né? Estão presos um ao outro. E por que isso acontece? Né? Só, né, a divindade para nos explicar esses compromissos encarnatórios que esses espíritos assumiram. Bom, na questão 213, faz assim, se os espíritos se encarnam nos gêmeos pela simpatia, né, nós falamos lá sobre gêmeos, tal, aquela simpatia, tudo, de onde lhes vem a aversão mútua que às vezes se lhes nota? Já viram isso? Alguns espíritos, né, reencarnam gêmeos, né, estão lá gêmeos e tudo, mas simplesmente se detestam, né? Aqueles irmãos são, um é inimigo do outro, né? E vivem assim a vida inteira, né? Os espíritos dizem que a resposta deles não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Apesar de lá atrás termos isso, a resposta da simpatia, da união de pensamentos e tudo nos partos gemelares, né? Eles mesmos explicam, não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida, né? Mais uma vez, volta aquela coisa, aquela questão da visão, né, dos espíritos na erraticidade, a visão que ele tem mais ampla da situação, da própria situação. E muitas vezes ele vê que a única saída é ele vir, nascer, reencarnar como gêmeo de seu inimigo para estreitar essa relação, né? Sendo filhos dos mesmos pais e sendo gêmeos, né? Mas aí, quando estamos aqui no palco da vida material, as coisas começam a se atritarem e surgem essas desavenças, esses ódios e tudo. Então, como eles dizem, não é uma regra que esses espíritos sejam simpáticos, né? Inclusive, podem ter muita desavença entre eles, mas podem ter decidido, ou mesmo ter sido imposto, que estivessem ali juntos para tentar, né, diminuir essa situação,
de desavença entre eles, né? Então, é uma coisa bastante triste de ver, né? Esses irmãos que muitas vezes são tão parecidos, são gêmeos, mas se detestam, né? E irmãos, né? Irmãos já tem aquela coisa, né? Os irmãos já têm a propensão a criar desavenças entre eles, né? Principalmente porque o comportamento de um e de outro são sempre comparados, né? Às vezes nós cometemos o erro, né, de elogiar um dos filhos e criticar o outro, ou quando criticamos uma atitude de um, fazendo comparação com o outro, isso só vai acirrando essas dificuldades, né? Então, nós temos o nosso papel aí na educação, né, desses espíritos é muito importante. Tentarmos para isso, para evitarmos essas coisas de comparações entre os nossos filhos, porque isso só acaba levantando coisas do passado, né, que fazem com que esses atritos aumentem, né? Então, é bastante. Nossa atenção deve estar voltada para isso. Bom, a questão 214, Kardec pergunta assim: o que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Existe isso? Crianças lutando, né? Imagina, né? Tá lá o parto, lá as duas criancinhas, os dois embriões, depois os dois fetos lá tentando e um dando soco. Não existe isso. Não existe isso. Na, na, entre os animais, né, algumas espécies de tubarões apresentam esse processo, né? Que os tubarões eles têm um nascimento, a gestação, enfim, interna, né? Diferente de outros peixes, né? Em que tudo acontece dentro da água, né? A fecundação e o desenvolvimento do embrião internamente. Então, eles podem tem umas espécies que têm ovos, né? E outros que têm o próprio indivíduo. Então, são chamados de vivíparos, vão nascer já, né, já nadando e tudo. Então, nessa condição, vários embriões são gerados, né, no interior do útero da fêmea, algumas espécies de tubarão. E nessa condição, né, alguns vão desenvolvendo mais que outros. Fisiologicamente, o que acontece? Esses que se desenvolvem mais começam a devorar aqueles que ainda não se desenvolveram, os embriões menores, vão se alimentando mesmo deles, né? De forma que somente o mais forte sobrevive nesse processo. Então, isso acontece entre os animais, determinado tipo de animal, como esse exemplo de algumas espécies de tubarão. Já entre os humanos, não. Não sai na briga dentro do útero da mãe. Isso não acontece. Olha a resposta dos espíritos. Isso é uma linguagem figurada para simbolizar que seu ódio seja antigo. E fazem, então, remontar à fase anterior ao nascimento, né? A pessoa, mesmo não sabendo, né, a questão de vidas anteriores, né, diz que a pessoa, né, que os bebês estavam brigando, tem uma luta antes de nascer. Aí fazem aqueles comentários assim: isso aí se odiavam desde a barriga da mãe. Isso não acontece. Isso não acontece. Tá? É uma figura, vamos dizer assim, uma linguagem figurada, né, para estabelecer a intensidade do ódio que alguns irmãos, né, sentem entre si, né? A questão 215 vem a pergunta assim: de onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Né? Nós estamos falando em reencarnação, né? Estamos falando em pessoas, né, com características físicas, né, que são demonstradas, né?
E cada povo tem um conjunto de características que o identifica, né? Principalmente aqueles povos mais antigos e que eram assim mais restritos, mais isolados, né? Por exemplo, os povos asiáticos, né? São reconhecidos por terem sempre aqueles olhos, né? Aquele tipo de corpo, de rosto. Então, você vê uma pessoa assim, você sabe, ou é coreano, ou é japonês, ou é chinês, mas tem características próprias que o identificam, né? O Brasil é a coisa mais difícil, porque o Brasil, sendo um país mais recente, que foi colonizado, né, e colonizado por vários países europeus, né, há uma miscigenação, uma mistura, né? Então, as características não ficam tão... Há muitas características diferentes no nosso povo. Mas em algumas regiões, alguns povos têm um caráter bem distinto, em que você observa assim, ó, essa pessoa é inglês, essa pessoa é um alemão, né? Enfim, há um caráter distintivo que se observa em cada povo. E Kardec vem perguntar, de onde vem esse caráter, né? De onde vem isso? São os espíritos que trazem? Como é que é isso? Aí os espíritos respondem, os espíritos também formam famílias pela semelhança de suas tendências, que são mais ou menos depuradas, né? Segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família. Olha só que interessante. Uma grande família que se reúne espíritos simpáticos. A tendência que tem os membros dessas famílias de se unirem é a origem da semelhança que determina o caráter de cada povo, né? Então, entendamos que cada nação, cada povo é uma grande família de espíritos que, de certa forma, já viveram muito, né? Naquele ambiente, estão todos voltados para o progresso daquela região, porque o progresso do planeta, né? O crescimento e evolução do planeta está na nossa própria evolução. É nosso papel no planeta. Então, esses grupos de espíritos formam grupos como se fossem familiares para desenvolver esse local, desenvolver a si mesmo, enfim. Então, formam um conjunto de características. E, pensem bem, cada reencarnação, né, cada corpo que nasce, ele traz em si a genética de seus antecessores. Então, isso vai multiplicando vai multiplicando, vai passando essas características de pai para filho. Entendeu? Então, todos esses espíritos acabam formando um conjunto de, de, de características físicas semelhantes, que vão se perpetuando. Elas só vão ser desmanchadas ou perturbadas se outro grupo, né, vier a fazer parte daquela comunidade, daquela família, daquele povo, né? Então, essas tendências elas são de acordo com a encarnação desses espíritos. Essas tendências físicas, né, de aparecer a semelhança aqui, a semelhança ali, então vão criando uma identidade para esse povo. E essa identidade também é uma identidade espiritual, no sentido de que esses espíritos são espíritos que se simpatizam entre si, ou que têm compromisso com aquele local, com aquela região. Desculpa. Na questão 216, Kardec pergunta: em suas novas existências, o homem conserva traços do caráter moral de suas existências anteriores? Olha só, caráter moral. Então, eu reencarno, eu tenho características morais das minhas existências anteriores? A resposta dos espíritos: sim, isso pode acontecer.
mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social pode igualmente não ser a mesma. De senhor, ele pode se tornar escravo, e se isso acontece, suas inclinações serão diferentes e haveria mesmo dificuldade de reconhecê-lo. Então, vejam só, a questão moral. Será que eu trago características morais da minha existência anterior? É claro que eu trago alguma. Né? Quanto mais fortes elas forem, mais presentes estarão nessa existência, na nova existência. Mas, ao me melhorar, né? Vejam bem isso aqui, ao melhorar-se, ele se modifica. Lembra lá no início nós falamos sobre a importância da educação, dos pais educarem, da influência dos espíritos, né, dos pais sobre os espíritos dos filhos? Então, está justamente aí. Né? Essa melhora tem que vir a partir dessa educação. Então, trago sim minhas características de outras vidas, de outras existências que já tive, mas, né, se não conseguir melhorar no plano espiritual, posso ser ajudado a melhorar agora, na nova encarnação, através do auxílio dos meus pais, dos meus familiares. Então, sim, isso pode acontecer, mas podemos modificar a partir do momento, né, em que formos, né, nos melhorando, nos modificando o nosso caráter. Então, o espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, as suas manifestações até podem ter certas semelhanças, modificadas, entretanto, pelos hábitos da nossa nova posição. Então, é aquilo. Trazemos as influências? Trazemos, sim. Mas podemos, né, modificar nossas atitudes através da educação que recebemos, através desse processo da infância. Por isso precisa passar pela infância, todo espírito, e ao reencarnar, entra na infância como, vamos dizer, como uma folha em branco, onde se pode escrever alguma coisa. Só mais tarde é que ele vai começar a acrescentar o seu passado espiritual, aquela nova existência. Bom, na questão 217, para a gente já começar a encerrar, né, diz assim: em suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. Veja só, na pergunta anterior, Kardec fala sobre o caráter moral das existências anteriores. Né? Se nós mantemos, se o espírito conserva os traços moral das existências anteriores. Agora ele vem querer saber se nas nossas diferentes encarnações conservamos os traços do caráter físico. Ou seja, já viram aquela história de que fulano fala para o outro, ele se parece muito com o avô, se parece muito com o tetravô dele, então parece que, né, a resposta é simples. Diz assim: o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Ou seja, os traços de caráter físico, essas coisas assim, todas desaparecem. Mas por que tem essas semelhanças? Não esqueçamos da genética, né? Os traços genéticos dos pais vão passando para as descendências através dos cromossomas. Então, a semelhança aparente que surge, né, às vezes com um descendente lá, um ascendente lá de não sei quantas gerações anteriores, né, é apenas uma questão genética. Né? Não é dizer, aquele espírito é reencarnado aqui. Não é isso. Pode até ser, mas não é necessariamente assim. Ou seja, o espírito não vai trazer, né, características, não vai
copiar características físicas. Então, acontece o seguinte, existem situações em que, olha só como é que está, embora apenas matéria, é modelado o espírito pelas qualidades que lhe imprimem um certo caráter. Então, muitas vezes, vocês poderão reconhecer num, num determinado cidadão características, né, que outros do passado, seus parentes. Por que isso? Porque essas características são da alma, do espírito. E como que numa identificação, né, transmitem, né, impregnam aquele novo ser, com atitudes, com gestos, né, até mesmo com a questão do olhar, né? E tinha os olhos de fulano, lembra, né? E também aquela questão espiritual, né? Nós somos espíritos e irradiamos, né, a nossa aura, a nossa identidade. E às vezes, se somos espíritos que já nos conhecemos de muito, né, nos identificamos pelo olhar. Né? Então, meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês essa noite. Espero que tenha atendido a, a, ao convite, né? Atendido bem ao objetivo de hoje. Ivan, muito obrigado, atendeu sim, foi muito boas ponderações, a gente te agradece, né? Então, mais uma vez, Ivan, muito obrigado pela sua participação e pode fazer, então, uma prece para encerrar para a gente. Tá bom. Então, nesse momento, vamos pedir a todos, né, que se concentrem na imagem de Jesus. Vamos trazê-lo até nós, suas vibrações, sua companhia amável, e vamos pedir que, por intermédio dele e de seus mensageiros, que possam ser derramadas sobre todos nós, conectados através deste processo, as bênçãos de paz, bênçãos de luz, bênçãos de muita saúde e de fraternidade, que tanto queremos a todos nós, que tanto queremos para o mundo. Que as nossas atividades possam gerar energias positivas que vão corrigir a atmosfera negativa que muitas vezes envolve a todos nós. Que possamos contar com a presença amiga de Jesus através de seus mensageiros, através de suas palavras, através de seu olhar, nos acompanhando sempre em nossa trajetória rumo à evolução. Que a paz esteja com todos e boa noite, minha gente. Que assim seja.